Olá, eu sou o Edson Roberto, esse é o canal Meu Sítio e hoje a gente vai falar de um assunto muito importante. É do conhecimento de todos que a população mundial está envelhecendo. E nós queremos falar hoje basicamente sobre uma profissão que vem se tornando muito difundida e tem se tornado muito importante também no nosso mercado. Obviamente que a taxa de natalidade ela diminuiu e com isso a população tem esse envelhecimento um pouquinho assim mais acelerado. Juntando a isso, nós temos também a questão da longevidade das pessoas. Novos medicamentos, nova medicina, isso tudo tem prolongado a vida das pessoas e com isso vem com certeza uma série de situações, uma série de problemas, tanto para os governos dos países, quanto para a sociedade também, que precisa administrar essa questão do envelhecimento. As pessoas estão, obviamente, vivendo mais e com isso elas precisam também produzir mais, elas precisam trabalhar mais e aí isso tudo tem que ser bem administrado pelos governos dos estados, do país e assim por diante. Aqui no nosso bairro existem vários programas que levam para os mais velhos a possibilidade de ter uma vida mais ativa, mais digna, vamos dizer assim, e poder ter atividades que fazem com que eles conseguem ter mais contato com as pessoas, E uma série de situações, por exemplo, nós temos aí aulas de dança, tem o clube da gente aqui do Bairro Novo que também tem aula de natação para os idosos, tem as comunidades que promovem bingos nos finais de semana, tem os bailes da terceira idade, isso tudo são situações que colocam o idoso numa situação em que ele, participando mais ativamente da sociedade, ele consiga ter uma qualidade de vida melhor. Junto com isso, nós temos, obviamente, para aqueles que têm problemas de saúde, nós temos a profissão de cuidador de idoso, que nos últimos anos tem se tornado importante. E hoje nós vamos bater um papo aqui com uma das pessoas que eu conheci, que é uma cuidadora de idoso já há algum tempo, É uma profissional, assim, muito respeitada, ela já trabalha com isso, se eu não me engano, há 6 anos. E nós vamos bater um papo com ela para poder saber um pouco como é que é a rotina de um cuidador de idoso, como é que ela começou, Eu trouxe aqui no estúdio, então, a Glaci, a gente vai bater um papo com ela a respeito dessa questão. Me conta um pouquinho da tua história, Glaci, como é que começou essa questão de você cuidar de idosos? Então, como eu já cuidei da minha mãe, tinha uns 15 anos, porque ela e meu pai se separaram, então ela acabou ficando comigo. O filho mais novo sempre tem isso, E daí eu tive essa graça, assim, de cuidar da minha mãe. E a gente não entende, Quando a gente está vivendo aquilo, você não entende lá na frente o que vai acontecer. E depois veio essa oportunidade, até que foi uma amiga minha que me indicou. Comecei logo cuidando de um casalzinho com Alzheimer. Foi uma experiência, assim, maravilhosa, assim. Fiquei, eu acho que 1 ano e pouco, 1 ano e meio por aí. E de lá pra cá, sempre, assim, eu não tenho nada fixo, mas é uma coisa, assim, que eu gosto e sempre que aparece eu vou. Como que é a rotina de um cuidador de idoso? Porque eu imagino, e não deve ser difícil, as pessoas imaginarem também que não deve ser uma coisa muito fácil, O idoso, ele é uma criança, eu costumo dizer que é uma criança adulta, E como criança tem uma série de vontades, de manias, e aí trabalhar essa questão, ali cuidando da saúde, da medicação e tudo mais, não deve ser uma coisa muito fácil. Conta um pouco para nós aí, como é que é essa rotina aí de cuidar de uma pessoa idosa? Então, quando você cuida em casa, é uma rotina. Quando você cuida em hospitais, já é outra, E em casa, geralmente você cuida de tudo ali do idoso, Que nem a gente... quando eu fui no primeiro emprego, assim, que eu fui trabalhar, eu não tinha o curso. Aí eu fui, assim, mais com a vontade mesmo que eu estava, viver uma coisa diferente, Mas daí foi tranquilo. Depois do curso a gente vai aprender certinho, O que mesmo você tem que fazer, questão dos medicamentos, que já tem que deixar tudo organizado, Para não ter erro, porque a questão do medicamento é muito importante. Quando é paciente que tem demência, eles costumam levantar muito sozinhos, então você tem que estar sempre ligado, Sempre ligado. Eu, graças a Deus, meu sono é bem leve, então qualquer barulhinho eu já acordo. Conta pra gente, até para quem tem interesse pela profissão,
Como é que é você, como é que é o teu comportamento, como é que você tem que se pôr, né? Como é que você tem que encarar isso para ser um bom profissional nessa área? Eu acho que tem muita calma, né? É uma coisa que exige muita tranquilidade, você tem que passar muita segurança para a família. É uma coisa que não é fácil, né? Você vai lidar além do idoso, você vai lidar com a doença também, né? Sim. Geralmente não é só o idoso em si, tem sempre mais coisas. Você veja só, eu vou te interromper para te perguntar o seguinte, você falou aí de passar muita segurança. É óbvio, né? Você vai cuidar de uma pessoa idosa, acamada, que precisa estar tomando remédio, e aí você tem que obedecer horários, você tem que, né, ter essa série de cuidados aí. Como é que fica, por exemplo, assim, o teu estado psicológico no final de uma jornada que, obviamente, trabalhar com doença não deve ser uma coisa muito fácil, né? Como é que fica o estado psicológico de uma pessoa, de um cuidador de idoso no final de uma jornada? É bem cansativo. Geralmente, às vezes eu já fiz plantão assim de 24 horas, mas daí no outro dia você fica bem, você tem que ter aquele tempo para descansar, porque lida muito com o emocional, né? Principalmente em hospitais, que você está ali, já se sabe, né, que pode acontecer de tudo. E aí eu quero te perguntar o seguinte, você já cuidou de pacientes terminais? Já. E você já perdeu algum paciente? Inclusive era uma amiga, ela estava no Erasto. Nossa, uma amiga muito, assim, eu passei acho que umas 2, 3 noites só com ela. E a gente sabia que já era bem crítico, né, a situação. Porque além dela ser minha amiga, meu filho era muito amigo do filho dela também. Então foi um sofrimento, assim. Eu quero te perguntar uma outra coisa, que é bastante interessante, assim, ó. Nós sabemos que a sociedade de hoje é um pouco cruel. Por que eu falo isso? Porque a gente sabe que muitos dos idosos são abandonados pelas suas famílias. Quando eles são literalmente abandonados, normalmente o profissional de cuidador de idoso, ele vai estar trabalhando numa casa de repouso ou num hospital. Mas quando você está trabalhando na casa das famílias, você já viu, você não precisa citar nomes, mas eu gostaria que você falasse assim, de como que você encara o comportamento dos familiares com relação à doença dos idosos. Porque a gente sabe que muitos são abandonados. E existe o abandono psicológico, o abandono de presença. A família está junta, mas não está. Entrega o idoso na mão de um cuidador e simplesmente esquece, né? Você já viveu situações assim? Como é que lida com isso? Já vivi, sim. Coisa assim que você pensa, porque principalmente a doença da demência ou do Alzheimer, assim, a família sofre muito, né? E tem filhos que já não aguenta mais. Quando você chega, você tem que cuidar do idoso e do filho também. E do filho também. Você tem que dar aquela assistência. E eu já fui em casa, assim, que a filha estava em estado, assim, você não sabia qual que estava mais doente, assim, sabe? Então, assim, eles não têm nada de paciência, assim. Você tem que chegar porque primeiro para aceitar a doença já é difícil, né? Os filhos não aceitam. Você tem ali o pai e a mãe, por exemplo, no estado bom, fazendo de tudo dentro de casa, de repente começa aquela doença. E geralmente os filhos não entendem. E como cuidador de idoso, você está no meio disso, né? No meio, assim, mas é uma coisa assim que é dom, sabe? Quando você chega, se depara com a situação, você começa a acolher, né, a situação, daí você se apega. Eu me apego. Eu aprendi no curso que não pode nem se apegar, mas eu me apego muito, assim. Tenho vontade até de levar para casa. A gente estava falando aqui da questão das famílias, né? De como que as famílias se comportam com relação ao cuidador de idoso. E você falou que depois que você fez o curso, né? Você aprendeu muitas coisas, né? Onde você fez o curso, Glaci? Conta para nós. Então eu fiz na Escola Viva, uma escola muito boa. E de quanto tempo foi esse curso aí? Na verdade foi logo depois da pandemia.
eu acho que levou 1 ano ou mais. Eu sei que tinha aula que eu repetia 2 vezes e era bom, porque era uma sala muito boa. Você hoje, depois do curso, obviamente, trabalhando como cuidadora de idosos, você trabalha com carteira assinada? Não, o meu primeiro trabalho foi. Aí agora não. Como é que é esse regime de trabalho que você tem hoje? É temporário? Como é que é? É assim por indicação. Às vezes surge alguma coisa em algum hospital, ou o paciente que eu já cuido há 3 anos. Então, na verdade, existe essas duas situações, né? Você pode, de repente, estar trabalhando com carteira assinada, tanto para uma família quanto para uma instituição, né? E você pode também trabalhar como freelancer, vamos dizer assim, né? Que aí você é indicada e aí você vai e faz o trabalho. E uma curiosidade que eu acredito que as pessoas têm, para quem tiver interesse, quanto ganha um cuidador de idoso? Como é que funciona isso? É por hora, até onde eu sei é por hora, né? Ou não? Ou é por dia? Varia muito, assim. Geralmente em hospitais é por plantão. Sim, plantão, a maioria das vezes é 12 horas. 12 horas. Às vezes surge assim, de você ter que ficar 24, daí... E aí você recebe a cada 12 horas, é isso? Isso, A média de ganhos para um cuidador de idoso, quanto é que tá? É de 180 a 230. E aí, se você trabalha 12 horas, quantas horas você descansa? Geralmente é 12. 12, né? Então é 12 por 12, vamos dizer assim, né? O trabalho. E você diria que trabalhar como cuidador de idoso é rentável? Depende muito da família. Mas tem família que reconhece muito, assim. Eu fiquei 1 mês no Hospital Pilar, que foi que me pagou assim, melhor, assim, mas deu 1 mês, assim, que eu ia todo dia. Porque daí você se apega também, assim, na família, e a família quer só você, sabe? Entendi. Aí eu ia, assim, 1 mês trabalhando à noite, e depois ela internou de novo, e eu fiquei mais uns 20 dias. E até foi mês passado, a gente perdeu essa paciente. Fiquei bem triste, assim, mas ela já estava em muito sofrimento, então Deus recolheu, descansou. Você falou que você fez o curso na Escola Viva. Eu vou te perguntar, você recomenda a Escola Viva para fazer um curso de cuidador de idoso? Recomendo. É? Inclusive já recomendei para amigas. Recomendo, sim. Então, gente, olha só que interessante. A Escola Viva, ela está aqui no Sítio Cercado já há alguns anos. Ela é uma escola que, além do curso de cuidador de idosos, ela tem vários cursos lá. E eu vou tomar a liberdade até de vocês verem aqui na nossa tela, vai aparecer aqui a estrutura da escola, que é fantástica, certo? Vocês vão poder dar uma olhada aí. E se você tiver interesse no curso, pode procurar a escola lá, né? O Fernando tá lá, o proprietário, ele vai te receber muito bem e vai indicar os cursos que tem, além do curso de cuidador de idoso. A Glaci, obviamente, fez o curso lá, eu fotografei a formatura dela. Hoje ela é uma profissional aí bem requisitada, inclusive, né? Como a gente está dizendo aqui, ela já trabalhou com carteira assinada e trabalha também como freelancer. Ô Glaci, o que mais você teria para me dizer a respeito dessa profissão aí? Tem várias histórias, assim. Porque cada plantão que você vai é uma coisa diferente, né? Geralmente você vai para... Eu falo que eu vou mais para aprender, porque... É assim, o dia a dia, assim, que você... É uma coisa assim que você... É como você vê Deus, assim, na sua frente. Porque você lidar com aquele... Você faz o mínimo pro paciente e para eles é tudo, assim. Desde você ajeitar um travesseiro. Você vê, assim, a retribuição deles, né? Que nem essa senhora que eu cuido. Às vezes eu acordo e corro, vou lá ver como que ela tá. E ela fala, você não dormiu ainda. Então é uma coisa muito... Esse reconhecimento também, né? Essa preocupação deles, né? É bem gratificante, assim. Gente, olha, só para vocês saberem, tá? A profissão de cuidador de idoso, ela já é reconhecida pela lei trabalhista, tá? Existe uma lei que foi aprovada, que é a 3.242 de 2020. Então, a profissão de cuidador de idoso, ela já é reconhecida. E as escolas que têm um curso técnico de cuidador de idoso, né, como a Escola Viva, por exemplo, podem te preparar para esse momento aí. O mercado é amplo, tá? A profissão é muito requisitada hoje, como a gente falou aqui no início do vídeo. Existe aí um envelhecimento muito grande da população e quanto mais esse tempo passa, quanto mais esse envelhecimento acontece, mais essa profissão acaba se tornando importante e interessante.
Ô Glaci, a gente falou aqui do trabalho, né? Falamos da postura das famílias. Você diria que a profissão de cuidador de idoso, ela deveria não existir? Eu não sei se eu posso falar isso para você que é uma profissional, tá? Mas por que eu te pergunto isso? Porque na minha opinião, o idoso ele deveria ser cuidado pelas famílias. É claro que a gente sabe que ao mesmo tempo que a família tem que cuidar do idoso, ela também tem que trabalhar, ela também tem que produzir, né? E assim por diante. Mas você concorda que o idoso deveria ser cuidado pela sua família? Concordo. Porque na verdade o cuidador de idoso, além de ser uma profissão importante, ele acaba sendo um estranho dentro da casa de uma família, né? E com isso ele acaba se tornando uma pessoa da família também, como você falou aí, que muitos reconhecem bastante esse trabalho, que sem sombra de dúvida tem a sua importância. E assim, qual que é a satisfação que você tem, que você sente ao cuidar de um paciente e você percebe melhoras nele? Como é que é isso para você? É gratificante, né? Assim, quando você vê que eles tá retribuindo, né? Porque quando eles gosta, né? É como lidar com criança, né? Eu nunca tive assim dificuldade com um paciente gostar ou não de mim. Sempre me dei bem. E até esse casal que eu cuidei primeiro era bem conturbado, assim, porque eles, como os dois tinham a doença, então eles brigavam muito. E aconteceu o caso, assim, de eu ter que entrar, assim, no meio da briga, assim, separar os dois. Então, você tem que fazer entrega mesmo, assim. É tudo ou nada quando você vai cuidar, assim. Entendi. Porque eles ficam agressivos. Existem essas situações, né? Nós falamos aqui, você falou da questão da inclusive esse assunto foi assunto de reportagens do Fantástico, né? Na Rede Globo aí. Você com certeza já cuidou de pacientes com demência. Acredito que esse seja um momento muito complicado, né? Da vida das famílias, da vida do paciente e também para um cuidador de idoso. Já aconteceu com você, por exemplo, do próprio paciente não reconhecer você que é cuidador dele? Já. E é uma coisa bem difícil isso, né? E daí você tem que entrar no mundinho deles, né? Tipo, assim, às vezes é um gatilho, assim, às vezes você fala uma coisa que dá certo, que se acalma, ou às vezes você fala uma coisa que eles não querem saber. É que nem cuidar de um bipolar, que foi essa paciente que eu tive que trazer para dentro de casa. Entendi. O bipolar é bem complicado, assim, para cuidar, porque eles são agressivos, né? Eles não querem saber. Você chegou a levar um paciente para dentro da sua casa? Como é que foi isso? Eu estava cuidando dela, eu já sabia que o estado era bem crítico. E daí ela teve o surto dentro do hospital e saiu. E lá o hospital não tem segurança. E as enfermeiras não me ajudaram também. Falaram, até teve umas que até falou, deixa ela embora. E como que eu ia deixar a paciente embora se eu estava responsável? Aí eu saí com ela, fui para a rua com ela, porque quando está transtornado você não tem o que fazer. E não teve ninguém para me ajudar, assim. Aí consegui pegar um táxi e vim parar em casa. Aí tinha avisado meu esposo que eu ia trazer ela. E depois a família, eu já estava avisando a família, mas ninguém me dava retorno. E depois a família, graças a Deus, entendeu que não tinha o que eu fazer. Entendi. A única saída era, ou eu ficava na rua com ela. Então, isso obviamente coloca a profissão como uma coisa muito importante para se pensar, né? Porque a responsabilidade de ser um cuidador de idoso é muito grande, né? Porque no caso de uma pessoa demente ou bipolar, por exemplo, é uma pessoa que, entre aspas, né, afora a doença, ela tem consciência e ela toma decisões que são erradas, né? Que não dão segurança a ela né, de uma forma geral assim. E aí você que é cuidador de idoso tem que estar muito atento a isso, né? Tem que estar muito presente, muito ligado. Assim, ela começou a falar que eu que estava com medo e começou a fazer com que eu me sentisse mal, sabe? Acuada, para poder fugir do hospital. Mas graças a Deus, a hora que eu cheguei em casa com ela, que eu... Se acalmou. Como cuidadora de idoso, você recomendou a Escola Viva como um curso, como local para se fazer um curso, recomendou a profissão. Mas o que é que você diria para uma pessoa
que quer fazer um curso de cuidador de idoso, que quer ser cuidador de idoso, que quer trabalhar nessa área. Qual o conselho que você daria para uma pessoa que te procurasse querendo opinião sua? Porque, obviamente, depois desse vídeo, provavelmente você vai receber algumas pessoas querendo saber alguma coisa de você. Qual que é o conselho que você daria para alguém que quer ser um cuidador de idoso? O meu conselho, acho que é ter que gostar, né? Tem que amar a profissão, senão não dá certo, eu acho. Tem que ver se tem o dom. Porque muitas vezes não é nem pelo dinheiro, sabe, que você vai mais que... Eu sempre fui de igreja, sempre fiz trabalho voluntário, assim, então, para mim, quando eu vou, já não vou mais pensando em dinheiro, eu vou pensando, vou cuidar, vou fazer minha parte. É assim que eu penso. É lógico que o dinheiro é bem-vindo, né? Mas você não pode ir só pensando no dinheiro. Você tem que pensar que você tem que cuidar, que você está ali para tudo, que se precisar não dormir, você não vai dormir. Trocando em miúdos, extremo amor pela humanidade, né? Acho que... cuidar do templo da gente e cuidar do templo do outro, né? Que é bíblico, né? Você tem que cuidar. Na vida, tudo você tem que cuidar. Se você tem um animal, você tem que cuidar. Se você tem... Qualquer coisa exige cuidado, né? Exige cuidado. Então, ali é uma troca mútua. Você tem que... E às vezes é só por ver aquele sorriso, aquele bem-estar ali do paciente estar bem acomodado. Então... O reconhecimento em si, né? Muito bem, muito bem, muito bem. Glaci está na profissão, então, há 6 anos, né? É uma cuidadora de idoso, é um profissional experiente, né? Como ela disse aqui, ela fez o curso ali na Escola Viva, aqui do Sítio Cercado, né? Isso, obviamente, vem dizer que o nosso bairro está bem servido de uma escola de cursos, né? Então, você que quer ser um profissional de qualquer área, pode procurar ali a Escola Viva, para que você tenha a melhor formação aí, um curso técnico. Eu vou te perguntar... Mas vou te fazer mais 1 ou 2 perguntas, Glaci, para a gente terminar. Como que... Eu acho que você já cuidou de uma pessoa que teve um AVC. Na verdade, essa paciente que eu estou agora, ela está no hospital e teve um AVC. Foi entubada e agora já está melhor, assim, está respirando bem, já foi tirado, já foi entubado, né? Mas... assim, a mente piora bastante. E como é que é, Glaci, esse momento em que a pessoa está tendo um AVC? Imagina, por exemplo, que você, que diz que tem um sono leve, acorda com um surto e a pessoa está tendo um AVC. Como é que é? Eu fico imaginando assim, como é que você vai se comportar num momento desse? Apesar de você ser uma profissional experiente, né, e ter um controle psicológico bem apurado nessa questão, até porque está trabalhando na área... Como é que é esse momento, assim? Você olhar para o teu paciente e ver que ele está tendo um AVC. Então, ela não teve comigo. Assim, tá. Não aconteceu com você diretamente, então. Estava no plantão da outra. Mas é assustador, né? Porque quando está na UTI, você já tem que ficar mais ligado, porque tem os aparelhos, você tem que ficar controlando para depois, qualquer coisa, chamar as enfermeiras. Então, é difícil. Assim, não aconteceu comigo, ainda bem, né? Mas se o paciente está em casa, é bem mais complicado. Tá. Mas eu gostaria que você contasse para nós um momento difícil que você teve nesses 6 anos que você trabalha nessa profissão. Conta pra gente. Que você lembre, assim, um momento que foi bastante complicado, assim. Que exigiu de você um trabalho mais denso, mais forte, assim. Eu acho que foi mesmo essa paciente que eu tive que trazer para casa. E também esse casal que brigava. Eles 2 tinham demência, né? Isso. Assim, coisa assim que eu tinha que separar e levar ela para baixo, assim, chamar o elevador e trancar a porta, assim, foi assim um dia bem complicado, que daí você tem que avisar a família, para a família vir te dar um apoio, né? Porque aí ele estava em surto e ele não podia ver ela, que ele queria brigar mesmo, assim, por qualquer coisa daí, né? Aí você tem que contar com a ajuda da família, senão você não consegue, né?
assim, reverter a situação. E daí já tem que entrar com ajuda médica e tudo. Assim, que aconteceu comigo foi mais isso, assim. Meu nome é Glacide Fátima Machado, eu sou cuidadora de idosos. Eu quero agradecer a presença da Glaci aqui no nosso estúdio, do canal Meu Sítio e do podcast O Pod Sítio. A gente vai voltar com novos assuntos aqui no nosso canal. Muito obrigado, até logo mais.